Oi, pessoal, beleza? Vamos começar aqui a nossa revisão e vamos falar sobre as duas disciplinas, melhor dizendo, as duas matérias dessa disciplina, histamínico e antihistamínico. Depois vamos falar sobre os AIAs e os ANIAs. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, sem perder tempo, vamos lá então falar sobre os AIAs. Sobre os histamínicos, né? Histamina e antihistamínicos. Vamos falar sobre mecanismo, efeitos e aplicações clínicas. Quais são os tópicos que nós vamos recordar aqui? O que é a histamina? Né? Receptores da histamina, que é o H1, H2, H3, H4. Efeitos da histamina nos sistemas corporais. Mecanismo de ação. Diferença entre os antihistamínicos da primeira e segunda geração. E alguns exemplos e suas indicações. E, lógico, relação estrutura-atividade, SAR, né? Relação estrutura-atividade, SAR. Structure, atividade, relation. Primeiro vamos falar sobre, recordar sobre a biossíntese da histamina. Bem, a histamina ela é um grupo importante. O que acontece com a histamina no organismo? Acontece uma descarboxilação, esses nomes assim me estranham, né? Da histidina. Da histidina é uma molécula, ela sofre uma descarboxilação, que é a saída do C-OH, e é um passo essencial para que haja a histamina no organismo. Você sabe que a histamina, em excesso, ela vai causar alergia, né? Bem, qual é a ação da enzima? A enzima descarboxilase desempenha um papel fundamental na remoção do grupo carboxila da histidina. Então, há uma enzima que vai o quê? Descarboxilar a histidina, que vai virar a histamina. Essa reação ela é regulada por fatores, vários fatores, fisiológico, patológico, e é influenciado pela produção da histamina, beleza? No processo, a histidina sofre uma descarboxilase, que ela perde a carboxila para produzir a histamina. Quando a histamina é produzida, ela degrada, né? Essa N-metiltransferase, ela degrada a histidina, ajudando a regular seu nível. Então, vamos voltar aqui. Quando a histidina perde a carboxila, ela vira histamina. Mas a histamina sofre uma reação de transferase, que a gente chama de N-metiltransferase, é que esse metil está ligado no nitrogênio da histamina. Ok? Aí ele vai degradar a histamina para que o organismo seja equilibrado. A oxidase também está envolvida nessa degradação da histamina. E ela desempenha seu papel nessa produção de histamina ou o equilíbrio da histamina. Beleza? A histamina, quando ela é produzida, ela é armazenada em grânulos ou granulações dentro de quem? Dos mastócitos e dos basófilos. Essas células são cruciais nas respostas alérgicas. Então, a histamina é armazenada dentro dos mastócitos e basófitos, que vai responder com alergia. Quando o corpo enfrenta estímulos alérgicos, a histamina é liberada. E é onde vai acontecer o que? As reações. Você sabe, né? Que é coceira, inchaço, inflamação, febre, mal-estar, beleza? Isso é o processo do quê? Reações alérgicas. Quais são os receptores de histamina? H1, H2, H3 e H4. Bem, o H1, isso é encontrado aonde? No sangue, né? Que vai, lógico, que vai direto para o SNC, e que vai ser um dos responsáveis pela resposta alérgica.
não é? Coração, sistema cardiovascular todinho. Isso é o H1, receptor H1. A receptor H2, eles estão em células do estômago. Ele vai regular o quê? Secreção lá no subgástrico. Tá? H2. O H3 já não está, já está no sistema nervoso central periférico, ali nas regiões mais externas do sistema nervoso central, certo? E o H4 está ligado ao sistema de imune, nosso sistema imunológico, todinho, certo? Ele que vai modular aqui o processo inflamatório. Cada receptor tem as suas fisiologias específicas, funções fisiológicas. O H1 está envolvido aqui em reações alérgicas. Aí vai causar sono estranho, afetar o mal-estar, bem-estar, saúde. O H2, ele vai, ele vai estar relacionado com o que é responsável por o estômago, a secreção, aquele muco, né, do estômago. No H3, aí vai atuar no sistema nervoso, né, porque ele está no sangue, né, e vai influenciar na comunicação dos nervos. Então, ele regula essa quantidade de neurotransmissores que nós temos. O H4 já é com relação ao sistema imunológico. Tá? Então, são as funções fisiológicas descritas por cada um desses receptores. E qual é o papel de cada um? Então, o H1, o que acontece com ele? Ele vai mediar as respostas inflamatórias. Isso onde? No processo de veias, de vasos, né? Ok? O H4 já é a migração de células imunológicas. Eu falei sobre isso aqui, né? Mas aqui, ó, qual que é o papel principal? Então, haver o quê? Um papel para que nós temos o sistema imune funcionando. Agora, os receptores também têm o papel de dilatar e permear o sistema vascular. A ativação dos receptores da histamina leva a uma vasodilatação e vai aumentar o quê? O sistema vascular. Ok? Quais são os efeitos da histamina nos nossos sistemas corporais? Quais são os efeitos? Então, o principal efeito é o quê? O sistema respiratório, né? A histamina desempenha um papel importante no sistema. Essa broncoconstrição, você sabe, né? Vai aumentar a pressão. Consequentemente, vai haver um produto de muco, uma produção de muco no sistema respiratório. Com relação aos sistemas alérgicos, essa produção de muco vai trazer ao nosso organismo um aviso. Ó, tem coisas diferentes. Então, ele vai ser responsável por sintomas. Então, essa broncoconstrição vai causar o quê? Vai causar um alerta, tá, ao nosso organismo em relação a corpos estranhos. Aí vai causar o quê? Causar alergia, rinite, asma, tosse, estranho. E as consequências? É o aumento da produção de muco. Então, quando aumenta a produção de muco, vai afetar aqui a saúde respiratória. Né? Aí, no caso das corizes, tá? Do catarro, estranho. Entendeu? Com relação ao sistema cardiovascular, a histamina, ela, por causa da vasodilatação, ela aumenta o fluxo sanguíneo. Tá? Então, aumentando o fluxo sanguíneo, vai ser uma resposta a reações alérgicas. Então, a corrente sanguínea vai aumentar muito. Essa vasodilatação aumenta a quantidade de sangue. E os vasos vai ficar mais o quê? Mais úmido, né? Mais permeável. Com esse aumento, se o aumento for muito grande, pode causar edema. Pode causar edema, você sabe, né? Inchaço. E com essa crise, aí vem a resposta.
a vasodilatação e a permeabilidade aumentam na resposta inflamatória. Aí permite a migração, a saída do sistema imunológico. Sistema digestório. A histamina, ela tem um papel ali no sistema gástrico, né, que é a produção de ácido. Ok? Essa produção de ácido vai ser o quê? Vai ser causar uma digestão melhor, tal, absorção de nutrientes, essa coisa. Então, a histamina tem um papel importante no nosso sistema digestório. A secreção é vital para a saúde digestiva. Então, nosso sistema depende muito da histamina. Lógico que nós temos que pensar. Muita histamina, reação alérgica. Com relação ao nosso sono, nosso despertar, a histamina também tem um papel, né? Influencia o ciclo aí, sono e insônia. Certo? A histamina desempenha um papel no ciclo, afetando a capacidade de dormir, permanecer acordado. Então, o sistema nervoso nosso com a histamina não vão ter sono ou não. Depende da quantidade de histamina. Ok? E a ação dos fármacos? Agora vem. E os fármacos? Qual que é o mecanismo dos fármacos? Vamos falar primeiro aqui dos fármacos, sabe? Que está diretamente relacionado com H1. Esses antihistamínicos estão bloqueando o receptor H1 para reduzir reações alérgicas. Esses medicamentos eles são eficazes na redução dos sintomas de rinite, de coceira nos olhos, espirro, né? Devido a que H1 corre receptor de quem? Do sistema respiratório. Vários medicamentos antihistamínicos já estão no mercado. Isso depende do que você precisa, por isso tem que ser prescrito, ok? Com relação ao H2, o que são os H2? Não é com relação ao estômago? Então, os antihistamínicos H2 são eficazes na redução da secreção. Isso vai reduzir o quê? Vai reduzir a gastrite, úlcera, não é? Não vai permitir, vai aliviar até o sintoma. Então, esse medicamento controla. Esse suco gástrico vai controlar o quê? A acidez do estômago. Ok? Os mais comuns são os antihistamínicos H2, né? Mais comum. Com relação à alergia e o ulcera gástrica, os antihistamínicos, eles vão bloquear a histamina, vai aliviar sintomas de alergia. Aqui é sintomas de alergia. E lógico, vai influenciar o quê? Nas úlceras, porque ajuda a diminuir a histamina, vai diminuir o suco gástrico, a produção de suco gástrico, vai promover uma cicatrização na inflamação, na irritação. Eles são essenciais nessas terapias. Lógico que o nosso organismo tenta, mas não consegue. Aí precisa tentar com fármaco. Ok? Qual que é a diferença entre primeira e segunda geração? Então, os de primeira geração são aqueles mais conhecidos, né? Difenidramina, alergia, sintomas de resfriado, né? Esses aqui são os muito usados, primeira geração. Embora eficazes, esses frequentemente causam sono. Então, quando você toma um antialérgico, ele vai causar sono. Porque ele não é um antialérgico bem desenvolvido, eles são os mais simples, né? Esse difenidramina é um dos mais simples que tem, certo? Agora, de segunda geração, ele tem vantagem e menos efeito. Interessante que esse de primeira geração, vou botar aqui, você precisa ficar, mas a dosagem é mais repetitiva.
devido a seus efeitos. Sua vida média mais curta. Agora, a segunda geração tem vantagem com relação a isso. Além deles terem o mesmo efeito, a mesma eficácia da primeira geração, ele não tem um efeito sedativo grande. Então, ele não causa muito sono. Certo? A gente pode tomar sem desistir, sem afetar a nossa rotina. E você pode usar ele mais tempo. Primeira geração, você não pode ficar usando muito tempo, né? Acaba que vai afetando muito o sistema nosso, o sistema de secreção, o sistema de vasodilatação, vasoconstrição. Então, assim, tem efeito bem pontual, ou bem no geral, aliás, com relação ao uso indevido, beleza? Bem, comparando os dois, primeira e segunda, já falei, né? Mas vamos só comparar. Os antihistamínicos de primeiro tendem a causar mais sono e segundo não. A eficácia pode variar. Um ou outro, primeira e segunda geração. Em alguns casos, a segunda geração é melhor, porque você pode tomar mais tempo. Segurança depende de quê? Depende dos efeitos que é causado um e outro. Então, isso depende de cada pessoa, certo? Difenidramina, já falei, usa em alergias e pode causar, ele pode até ser usado para insônia, porque ele causa sono, né? Ele é eficaz no alívio das alergias, coceira e tal, produz muito conforto e pode auxiliar no sono. Importante que seguir orientação de dosagem, né, de posologia, para não causar outros efeitos indesejados. A loratadina é usado mais para rinite e urticária, coceiras, né? A loratadina já é de segunda geração. Ele é um grande alívio aí nos sintomas alérgicos e os pacientes que tomam a loratadina não vai ter muito problema de sono, certo? Tem um uso considerável bom para adultos até crianças e os efeitos não são tão grandes como da primeira geração. A nitidina é usada para estômago, né? Todo mundo já sabe disso. Ela é uma histamínica H2, então ela vai bloquear os receptores H2. Então, vai ser usado no tratamento de úlceras de gastrite e tal. A eficácia depende de cada paciente. Depende dos relatos de cada um, certo? SAR, relação estrutura-atividade. Grupos das estaminas são importantes, né? Os grupos funcionais que estão presentes nos fármacos antihistamínicos são importantíssimos na eficácia do medicamento. Cada vez que você liga um grupo ali, um grupo mais lipofílico, vai melhorando mais a eficácia do medicamento, certo? Os receptores da histamina, eles têm um papel fundamental para a resposta. Isso a gente pode entender melhor no desenvolvimento de vários fármacos aí de altas eficácias. Você pode modificar a histamina? Os fármacos? Pode. Você vai modificando, você vai tendo um efeito melhor, uma potência maior, uma eficácia mais contundente. Modificações mais eficazes também de alergia, né? São modificações que você faz ali na fórmula e vai diminuir os efeitos colaterais, vai melhorar a eficácia. Isso é muito discutido hoje na indústria, né? E aí eu coloquei aqui uma molécula, isso aqui é a histamina, e aqui temos o antihistamínico aqui e o antihistamínico. Você vê que a estrutura é parecida, você sabe que o parecido aqui vai ajudar, não é? Então, esse ácido N-metilizolacético, está vendo aqui? Tem um grupo aqui ligado, ó, carboxila, também carboxila, está vendo aqui? Tem uma ribose, que é açúcar, né? Então, são antihistamínicos aqui, ó, tá vendo? Sofreram umas reações
nas moléculas que fica parecido com a histamina, mas é um anti-histamínico. Então, ele no organismo vai, o quê? Vai bloquear a receptividade da histamina. Então, eles bloqueiam, porque eles não são iguais à histamina, mas eles vão o quê? Eles são parecidos com a histamina, só que eles não vão ter ação no organismo igual a histamina tem. Aqui eu tenho a histamina, ó, e aqui tem uma outra, a cimetidina, tá vendo? Que ela parece a histamina é isso aqui, pessoal, grupo imidazólico e uma amina aqui, tá vendo? Isso aqui é uma imina, isso aqui é uma amina, isso aqui é a imina, viu? A imida tem que ter dupla O. Ele pode ter vindo do imida, viu, gente? Mas isso aqui é uma imina. Certo? Então, esse aqui é o fármaco, tá vendo? Ele vai o quê? Ele vai substituir a amina lá no receptor e vai causar o quê? Uma falsa interação. Ele não causa aqueles sintomas, alergia e tal, então ele bloqueia os receptores para receber a amina, beleza? Aí os antihistamínicos são hoje, né, são tendências atuais. Os antihistamínicos, então, que vai cada dia melhorando a sua forma e a sua eficácia usando o quê? Modificação molecular. Isso já é um trabalho de laboratório. Ok? Aqui nós temos então a conclusão dessa revisão. Fala sobre o papel da histamina, os antihistamínicos e pesquisa e desenvolvimento. Ok? Era isso que eu queria falar com vocês em relação a esse